Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Slow and Swift. Hoje a gente vai falar aqui sobre funções. Então vamos lá, basicamente as funções elas são blocos reutilizáveis de código que elas vão executar uma tarefa específica. Então, quando que é usado funções? Muitas vezes para você não repetir código. Então, você tenha fazer café, comprar algo. Então, você ter esses blocos de código para você reutilizar ou utilizar são muito importantes. E quando a gente fala de funções, a gente tem que falar sobre quatro coisas, principalmente. Sobre os parâmetros, que é ali, né, permite passar valores para dentro da função, sobre o escopo, então como funciona o escopo da função, o que acontece ali dentro pode ser visto por fora daquele escopo, daquela função, sobre o retorno, então existem funções que devolvem um valor após a execução, e sobre closures, né, que são funções anônimas usadas ali tanto como variável ou quanto parâmetro que a gente vê mais aí no iOS, beleza? Mas vamos lá, vamos direto pôr a mão aqui no código, beleza, pessoal? Então vamos apagar aqui esse código da última aula e vamos já falar sobre como criar uma função. Nas últimas aulas a gente já criou algumas funções, mostrei mais ou menos ali como que é o corpo de uma função, quais são as palavras reservadas que a gente utiliza, mas a gente vai ver isso tudo de novo na prática aqui, beleza? Então vamos lá, func, a palavra é reservada, e aqui você pode pôr qualquer coisa, pessoal. Então vamos colocar aqui um func say hello, beleza? E aí você coloca o nome da sua função, parênteses aqui dessa forma, a gente coloca um espaço, abre e fecha aspas, e abre e fecha chaves, beleza? E aí você executa o que tiver que executar. Pode parecer meio, né, ambíguo, né, mas basicamente é você fazer o que você precisa fazer aqui mesmo, né? Então, se essa função é ser hello, então diga olá. Então, vamos colocar aqui um print hello. E aí, como que a gente chama essa função? Porque aqui, pessoal, a gente só criou ela. Ela não está sendo executada. Então, a gente criou e falou, ó, quando eu chamar say hello, você vai fazer o que está aqui dentro. E aí a gente chama dessa forma, pessoal. Então, say hello. Então, se eu clicar aqui no play aqui, você vai ver que o say hello, ele vai printar ali hello. Então, vamos lá. E basicamente, pessoal, ó, hello, beleza, é isso, tranquilo? Vamos falar aqui, pessoal, sobre parâmetros, né? Como eu falei, né? Parâmetros eles permitem enviar valores para dentro dessas funções. Então vamos colocar aqui um say hello with name. E aí, como que funciona? Vamos apagar aqui, vamos deixar vamos apagar, que vai dar erro daqui a pouco, vamos apagar. Say hello with name. Por quê, pessoal? Porque eu vou passar um valor para ele. Porque aqui, pessoal, tá fixo. Então, tipo, às vezes eu quero dar olá pro, né, falar hello aqui. Vamos colocar olá. Quero falar olá aqui para o usuário, né? Então, eu preciso saber qual é o nome do usuário. Mas existem vários usuários utilizando a sua aplicação. Você não pode colocar aqui olá, Tiago, olá, Gabriela. Enfim, você tem que passar um nome. O nome precisa ser dinâmico. E para isso as funções recebem parâmetros, pessoal. Então você vai receber aqui, você pode pôr qualquer coisa aqui, mas dessa função eu vou chamar de name do tipo string. Beleza, pessoal? E aqui, vamos colocar aqui um olá name. Hello name. Beleza? Vamos colocar aqui um hello name. E aí, vamos colocar aqui um say hello with name. E aí o name vamos passar. E a gente passa da mesma forma, pessoal. Antes era completamente fechado, só que ele recebe um parâmetro. Ó. Se eu não colocar, ele provavelmente vai até reclamar. Ó. Tá vendo? Ó, tá faltando nome na sua de parâmetro. Aí, ó, dá até para dar um fix e a gente coloca alguma coisa. Então, por exemplo, Thiago. Então, vamos ver aqui como vai acontecer. Então, aqui, pessoal, ó, olá, Thiago. Então, essa função está sendo executada por conta disso e eu passei aqui um parâmetro, beleza? Uma curiosidade sobre os parâmetros, pessoal, é que você pode definir o nome do parâmetro para a função utilizar e você pode definir um parâmetro para você usar dentro do escopo da função, pessoal. O que seria o escopo da função? O escopo da função basicamente é essa parte aqui de dentro. Então, mas como assim? Ficou muito confuso.
Então vamos aqui, por exemplo, say hello with name. Tá vendo que tá repetido aqui? E foi de propósito que eu fiz isso, pessoal. Say hello with name, name. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, um underline e colocar name. Porque aqui, pessoal, eu estou basicamente falando, ó, quando você for passar o parâmetro do tipo string, esse primeiro parâmetro, não precisa falar name dois pontos. Você pode passar direto. Por exemplo, say hello with name, Thiago. Se eu der play aqui, vocês vão ver que vai funcionar tranquilamente. Então, é possível fazer isso, mas é possível também, além de colocar esse underline aqui, a gente consegue botar qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode mudar o nome da função e em vez de say hello with name, pode ser say hello for, e aí o primeiro nome aqui do parâmetro é o que a gente vai passar aqui na função, pessoal, quando a gente for chamar ela. Então, say hello for, e aí aqui a gente passa aqui o valor. E o name, pessoal, ele é o valor que a gente vai, o nome que a gente vai utilizar ali dentro do escopo, beleza? Então, o primeiro para fora e o segundo a gente utiliza ali para dentro. Ambos podem ser qualquer coisa, beleza, pessoal? Um outro tipo, né, que a gente viu ali, que a gente precisa falar, não outro tipo, né, mas um outro tema, é sobre funções com retorno, né? Então, por exemplo, uma função que vai somar. Vamos fazer aqui, bem clássico. Assim. Então, função, vamos colocar aqui A para ser mais rápido, mas pode ser qualquer coisa, e B, int. Beleza, pessoal? Só que você quer somar. Para você somar, você precisa retornar, porque, por exemplo, às vezes você quer armazenar o resultado dessa função numa variável. Então, por exemplo, result é sum, e vamos passar aqui 10 e 20. Só que, pessoal, ele não retorna nada, sabe? Então, a gente precisa, para armazenar em result, a gente precisa ter algum retorno ali e tudo mais. Como que a gente faz o retorno? A gente coloca essa setinha aqui, dessa forma, e o tipo do retorno. Esses dois tipos aqui são os tipos dos parâmetros, e esse tipo aqui é o tipo do retorno, que a função vai devolver para quem estiver chamando ela. Aqui ele está reclamando, pessoal, é que é justamente isso. Você está falando que é do tipo inteiro, mas você não está retornando do tipo inteiro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um return 10, 10 é do tipo inteiro, ele já vai parar de reclamar. Mas aqui a nossa função chama sum, então é somar. Então vamos lá, então vamos retornar a soma de A mais B, beleza? Então vamos colocar aqui um print result para a gente ver aqui, ó, se você já entendeu o que vai acontecer, qual o valor de result, o result vai ter o valor de 30, pessoal. Por quê? Porque, olha aqui, ó, 30. Por quê? Porque a gente está chamando a função, passando o parâmetro 10 e passando o parâmetro 20. E o result armazena o que a função devolve. A função devolve o inteiro. E nesse caso, ela está devolvendo a soma do primeiro com a soma do segundo. Então, 10 mais 20, 30. E é por isso que result tem um valor de 30, porque a função ela devolveu esse valor. Tranquilo, pessoal? Uma outra coisa que a gente citou também é o escopo da função. Como eu falei, pessoal, a função, né? Vamos colocar aqui então, func test scope. O escopo da função é o que está dentro aqui das chaves, né? E é o que a gente consegue pegar de fora, o que a gente consegue pegar de dentro. Então vamos ver aqui um let, deixa eu pensar, number one. E aí, beleza, vamos colocar aqui e vamos dar um print number one. Beleza, vamos dar um print, um teste scope e ver como vai se comportar. Vamos lá. E aqui, pessoal, já vou adiantando, beleza? Aqui a gente consegue pegar valores que estão fora e usar dentro ali do escopo da função, beleza? Mas o que... Tanto é que aqui exibiu aqui no console, né? Printou. Mas o que a gente não consegue, pessoal, é criar uma variável lá dentro, por exemplo. Então, por exemplo, let value 10. Aqui a gente vai dar o print no value. Aqui a gente vai test scope. E aqui, pessoal, a gente vai dar um print value. Tá vendo que ele nem me dá o complemento? Porque essa variável ela foi criada só lá dentro do escopo. Então não tem problema, por exemplo, a gente ter dois com o mesmo nome ali, beleza? Por quê? Porque esse escopo aqui é um escopo global e esse escopo aqui é como se fosse um escopo local ali da função. Beleza, pessoal? Vou tirar o value aqui só para a gente ver certinho aqui
o print. E aí vocês vão ver aqui, ó, que vai dar até erro, pessoal. Nem compila. Por quê? Porque value nem existe. Porque value só existe lá dentro. Então, se eu tirar esse print aqui, ó, vamos ver que agora value vai funcionar, porque, né, eu não estou tentando printar algo que não existe. Então, ele vai funcionar e ele vai printar value. Então, ele printou aqui value, porque value existe ali dentro da função. Beleza? A última coisa que a gente vai ver, mas não menos importante, são as closures. Então, o que são as closures, pessoal? As closures, elas são funções anônimas. É basicamente uma função, mas ela não tem nome. Então, ela pode ser armazenada em variáveis, pode ser passada por outras, por parâmetros, por outras funções, que é o mais comum e é o que eu vou mostrar aqui hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos criar aqui uma outra função chamada loadData. Vamos colocar aqui um parâmetro que chama completion, e esse parâmetro vai ser uma closure, pessoal, vai ser uma função anônima. Então, uma função que não tem nome, ela vai retornar void, vai retornar vazio, beleza? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai printar carregando dados, e aqui ele vai dar um completion. Opa! Fechou meu Xcode aqui, vou fazer um corte e já volto. Bom, pessoal, voltando então, abri meu Xcode aqui novamente, deixei aqui a função escrita para a gente explicar sobre a closure. Então, criei uma função, loadData, passei um parâmetro aqui, completion, que é do tipo de uma função anônima, é do tipo closure, e o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer que ele vai executar alguma coisa, então aqui eu coloquei um print exemplo, carregar dados. E depois dele executar todos os passos que você colocou aqui, por exemplo, né? Então, passo 1, passo 2, ou então você pode colocar aqui no meio, não tem problema. Ele vai executar a completion, ele vai executar o que foi passado de função. E aí, como que a gente pode chamar? A gente pode chamar dessa maneira, convencional, loadData, completion, a gente passa uma função aqui e boa. Ou então, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz loadData, abre e fecha chaves e a gente executa aqui. Então, por exemplo, print dados carregados. Eu não vou executar aqui, pessoal, porque o Playground ele tem um pouco de dificuldade com closures, mas basicamente eu vou explicar o que está acontecendo aqui, beleza? Então, basicamente vai ser o seguinte, essa função loadData vai ser chamada, o print carregando dados vai ser executado, o passo 1 que você colocou, às vezes é uma requisição para o seu back-end, vai ser executado, o passo 2, às vezes é um loading, vai ser executado, e aí a sua completion vem, por exemplo, né? Quando às vezes termina a requisição para o back-end ou você quer fazer ali no meio de alguma coisa, basicamente sua completion é executar uma função. É para você falar ali dados carregados, e aí você executa a completion e por exemplo faz mais uma coisa, ou então só executa a completion e fim de papo. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Falamos sobre parâmetros, falamos sobre escopo, retorno, closures. Esse é o apanhado de funções, mas pratica aí na sua casa, procura exercícios e a gente vai ver tudo isso logo mais à frente no curso, quando a gente for entrar ali nos módulos, né, de arquitetura, de UIKit, a gente vai trabalhar com tudo isso, variáveis, funções, requisições para o back-end. Então é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!